nós percebemos aqui, ainda dentro dessa primeira sessão, é que Paulo está usando da figura do batismo como uma ilustração para o que ele quer tratar. Não há um interesse aqui do apóstolo, por exemplo, em tratar das formas de batismo. Não há uma preocupação em definir se o batismo é por imersão, é por efusão ou é por aspersão. Paulo não está preocupado com estas questões que preocupam tantas pessoas nesses dias. Gente que entende que é a forma e não a essência que vai salvar a pessoa. Não há qualquer preocupação de Paulo aqui em relação a definir qual é a forma, muito embora o Novo Testamento apresente de forma categórica qual era a forma que os cristãos que viveram no primeiro século eram batizados. Um estudo ainda que superficial trará surpresas a muitas pessoas sobre a forma de batismo utilizada no primeiro século. O que está em discussão aqui é o que é que de fato significa o batismo. E o batismo, meus irmãos, indica o ingresso em um relacionamento pessoal com Cristo. O batismo é uma indicação exterior que algo no interior de uma pessoa aconteceu. O batismo indica que aquela pessoa está rompendo com o modelo de vida que ela tinha e ela está declarando para Deus, para a igreja e para a sociedade que a partir de agora o povo com quem ela vai caminhar é outro povo e os valores que ela vai carregar são outros valores. Então o batismo é, na essência, um sinal externo de purificação, já que a água representa isso, daquilo que já aconteceu no coração de uma pessoa. É sobre isso que Paulo quer falar aqui. E a palavra no original que ele utiliza aqui para batismo tem um sentido tanto literal quanto alegórico ou metafórico. E nós vamos perceber aqui que Paulo está discorrendo sobre um novo modelo de vida. Ele está apresentando para aqueles irmãos que aqueles que haviam recebido o batismo estavam experimentando de um tipo de morte. Eles haviam, de fato, morrido para o mundo. E Paulo vai usar a ilustração da morte do nosso Redentor, daquele período que durante 3 dias ele ficou no sepulcro. Há toda uma simbologia apresentada pelo apóstolo aqui nesta primeira sessão, mas há também no seu coração a consciência de que o batismo, que é um sinal externo de um ato purificador do espírito, está indicando que aquele que era alcoólatra não vai voltar mais a beber, que aquele que vivia na mentira não vai mais mentir, que aquele que vivia na imoralidade sexual agora vai se abster dessas práticas pecaminosas, sejam de adultério ou de fornicação. A ideia apresentada aqui é objetivamente esta: quando um alcoólatra ele morre, quando ele experimenta da morte física, ele não pode mais ser tentado pelo vício, porque não há mais qualquer aptidão, e não há mais qualquer vibração e energia no seu corpo que possa lhe proporcionar esse desejo. De igual modo, meus irmãos e amigos, o cristão, ao morrer para o mundo, ele morre também para as práticas pecaminosas. O que me chama a atenção aqui, e que deve ser objeto da nossa interpretação, é que, muito embora simbolicamente haja essa morte, não há uma morte completa e total para os desejos pecaminosos. Porque aquele que simbolicamente morreu,
vai continuar como portador de uma natureza humana e corrompida que esporadicamente vai o conduzir a práticas que desagradam a Deus. De modo que Paulo não está anulando a influência que o pecado permanece tendo sobre a vida daqueles que nasceram de novo. O que Paulo está dizendo aqui é que o pecado não terá mais o mesmo poder que ele tinha para escravizar a mente das pessoas. Daí toda esta simbologia. Verso de número 2, ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, esse discurso paulino, ele também é percebido em outras literaturas. Escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele vai tratar nos versos 1 e 2 sobre essa necessidade de uma nova vida, de carregar novos valores, de ter novos relacionamentos. Colossenses 3, versos 1 e 2, o discurso é o mesmo. Se você está em Cristo, você morreu para o pecado. Se você está em Cristo, uma nova vida foi gerada no seu interior. Se você está em Cristo, sua mente tem que estar encharcada da palavra. Colossenses 3, versos 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meus irmãos queridos, o exemplo aqui pode ser retirado da figura de Lázaro. E nós sabemos que Lázaro morreu literalmente. Foi uma experiência de morte física. Suas irmãs estavam angustiadas, querendo visitar o Redentor para que acudisse a seu irmão que estava enfermo e para a morte. Mas ele não chega a tempo, e Lázaro experimenta da morte quando Jesus chega naquele lugar, e uma delas diz: Senhor, se tivesses aqui, o nosso irmão não havia falecido. E Jesus então chora pelo afeto e amizade que tinha com aquele homem. E a proporção que ele chora, ele se dirige ao sepulcro. E lá ele dá uma ordem para Lázaro, dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai envolvido com as ataduras e agora se assenta na mesa com o rei para celebrar a vida. Meus irmãos, é essa a experiência, do ponto de vista simbólico, retirando dessa experiência de Lázaro, que morreu fisicamente, que todo cristão vive. Você morre para você, você morre para o mundo, e ressuscita para se assentar na mesa com o rei, com o Senhor Jesus, para provar do seu banquete, da sua bondade, da sua graça, da sua paciência. É isso que nós encontramos Paulo tratando aqui. E o texto vai nos mostrar, e ele afirma: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.